people! Tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o poder tranquilizador, o poder, sei lá, calmante e relaxante, o poder do impacto positivo que caminhar na natureza tem nas nossas vidas, né? Eu vou falar um pouquinho aí do meu hábito de caminhar, do que eu vejo quando eu tô caminhando, do porquê eu gosto tanto e porque isso me faz tão bem, né? E aí, quem sabe aí se você tá meio sedentário, meio tipo sempre quietinho em casa, se você não anima aí também de fazer uma caminhada, se perto da sua casa aí tem, sei lá, alguma estrada, rua, parque, qualquer caminho aí que dê para você fazer uma caminhada. Então, esse vídeo é meio que para conversar sobre esse assunto, sobre como caminhar relaxa e ajuda a causar um impacto positivo, pelo menos na minha vida, sabe? Não é só a questão do exercício físico, mas também tem a ver com o exercício físico, mas tem muita questão psicológica também envolvida. Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, queria, né, falar sobre as maneiras aí que você pode contribuir para a manutenção do canal, os jeitos que você pode apoiar aqui o canal. Então, tem duas formas. Você pode, primeiramente, entrar ali na descrição do vídeo e acessar o meu link de associado da Amazon, que vai levar você para o site da Amazon ou vai abrir o aplicativo da Amazon. E aí, quando você acessa o site ou o aplicativo da Amazon através do meu link, você efetua qualquer compra, você vai estar sinalizando para a Amazon que essa é uma indicação minha. Então, eles me repassam uma pequena comissão. Você não paga nada além do valor que você já ia pagar pelo produto que você já ia comprar, né? Na verdade, não tem que ser um produto específico, você só precisa usar o meu link de associado para adquirir qualquer coisa na Amazon, que você vai estar indicando que essa compra foi uma indicação minha, então a Amazon me passa uma pequena comissão. Isso é um dos jeitos que você pode apoiar aqui o canal. O segundo jeito que você pode apoiar aqui o canal é também na descrição do vídeo acessar a minha lista de livros desejados, e aí você pode enviar um livro de presente. Ao enviar um livro de presente aqui pela lista, você vai estar contribuindo pro canal, porque você vai estar me ajudando a criar conteúdo, né? Quando eu ganho livros ou quando eu compro livros, eu consigo fazer vídeo de unboxing, eu consigo dar dica de leitura, eu tenho mais coisas para ler, então eu consigo criar mais conteúdo aqui pro canal, então isso me ajuda bastante. Então, fica aqui, né, o recadinho, se você tiver vontade de apoiar aqui o canal, essas são as duas formas que você pode usar aí para estar apoiando o canal para me ajudar, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre caminhada, né? Quem me segue lá no Instagram consegue ver que algumas vezes por semana eu faço caminhada, e aí eu tento sempre postar fotos lá, né, sobre fotos do caminho que eu passo, né, por onde eu passo enquanto eu tô caminhando. Geralmente as fotos são pequenos recortes, né, de lugares que eu acho bonito durante a caminhada. É claro que o caminho todo é daquele jeito? Não, né? Eu moro num bairro relativamente afastado do centro da minha cidade, cerca de tipo 25 minutos de carro. Não é tão longe assim. Se você mora em Rio, em São Paulo, você vai falar assim, tipo, você é louca? Tipo, 25 minutos é aqui perto, mas como eu moro no interior, eu moro numa cidade relativamente pequena, né? Ela é uma cidade muito menor do que tipo, São Paulo e Rio. Então, pra gente aqui, tipo, cerca de 30 minutos do centro da cidade é longe do centro da cidade. Os bairros mais próximos você geralmente gasta, tipo, 5 minutos para chegar de carro na cidade, né? Então, aqui tudo é meio que relativamente perto, mas eu tenho a sensação de que eu moro mais afastado do centro em relação aos outros bairros da minha cidade. Então, aqui a gente tem uma estrada principal, que tem um movimento bem grande de carro, mas no caminho ainda tem bastante lote, bastante área verde preservada, né? Era um bairro que era, assim, há uns
30 anos atrás era um bairro rural, hoje já não é mais, hoje, tipo, já é muito populoso, tem muito prédio já, tem muita casa, o bairro tem poucos terrenos livres, assim, mas quando eu vou caminhando, eu vou focando em apreciar esses terrenos que ainda são livres, que ainda não tem construção neles, né, que é o que me remete bem à natureza, e isso, quando eu vou caminhando, são esses pequenos recortes de natureza que vão me fazendo sentir bem, sabe? Eu preciso fazer exercício físico por motivos de saúde, assim como todos nós, né? A gente sabe que quando a gente faz exercício físico, a gente melhora. A gente sabe que quando a gente faz exercício físico, a gente melhora o nosso condicionamento físico, nossa saúde fica melhor, a gente fica mais disposto. E aí eu tinha a opção, né? Antes eu fazia yoga além da caminhada, mas como a minha professora mudou, ela não mora mais aqui na cidade, eu resolvi também suspender. Eu não procurei outra professora de yoga, apesar de eu saber que tem outras professoras aqui na cidade, mas eu resolvi suspender, até porque eu tô numa fase que eu tô juntando dinheiro aí, porque eu tenho alguns planos aí pro futuro próximo, que eu vou precisar desse dinheiro guardado ou investido, então eu parei de fazer as aulas de yoga e fiquei apenas com as caminhadas, né? E aí, sim, pessoal, eu sinto muito, muito prazer em fazer as caminhadas. E quando eu faço caminhada também, o meu objetivo não é andar rápido, não é correr, apesar de que em alguns dias, no final de semana, quando às vezes eu saio para caminhar com o husband, ele quer, tipo, ir mais rápido, ele quer correr, ele quer focar mais na parte física, né, do que na parte de olhar ao redor. Mas eu gosto bastante de fazer as caminhadas durante a semana bem devagar, olhando os animais. Aqui tem muitos pássaros, aqui tem cavalo, tem vaca, tem muito animal, assim, porque aqui é um bairro que, apesar de estar ficando bem mais urbano, ainda tem muitas pessoas que são donos antigos de propriedades aqui da época que era um bairro rural, que ainda mantiveram as suas propriedades. Então a gente vê essas pessoas cuidando, né, dos animais deles, e às vezes você vê eles passando na rua também. Então aqui meio que é uma mistura entre um lugar urbanizado e um lugar rural, tipo assim, tá no meio termo, né? Depende se você é um morador novo, se você veio pra cá e tá morando que nem eu, num condomínio com 14 blocos de prédio, né? Com 14 prédios, assim, 14 blocos de apartamentos. Ou se você é um morador bem antigo, de que chegou aqui no bairro há 40 anos atrás, 30 anos atrás, quando o bairro ainda era rural e você permaneceu com a sua propriedade do jeito que era. Então, é um bairro que é muito mesclado. E há alguns anos atrás eu fazia parte de um grupo de terapia em grupo, né? Eu fazia parte desse grupo de terapia. Uma das coisas que a gente aprendeu nesse grupo é você ter o olhar de turista. E aí, o que que é o olhar de turista? O olhar de turista é você andar em qualquer lugar, incluindo no seu próprio bairro, incluindo na sua própria cidade, com o olhar que você tem quando você tá turistando. Porque assim, quando a gente tá numa cidade que a gente é turista, ou quando você tá em outro país que você é turista, você acha tudo encantador. Você busca os locais bonitos daquele bairro, ou daquela cidade, ou daquele país. Você tira um monte de foto do que você acha bonito e você meio que releva aquilo que não é tão bonito assim, né? Tipo, quando eu fui pra Paris, por exemplo. A cidade é uma cidade com muitos pontos turísticos e muitos pontos bonitos. Daí você tira foto na frente dos pontos bonitos, dos pontos turísticos. Mas Paris é lotado de ratazana, são os ratos gigantes que são maiores que gatos, assim. É um problema que o governo não consegue dar conta porque é uma praga que tem lá na cidade. Então, assim, você vê muito rato, você vê, assim, os ratos mexendo nas lixeiras, né? Agora mesmo vai ter as Olimpíadas de Paris e aí tem essa discussão gigantesca se o Rio é próprio ou não para ter, né, os esportes aquáticos ali, porque tem poluição no Rio, o Rio é contaminado. Então, será que a prefeitura de Paris conseguiu limpar o Rio o suficiente ou não? Então, tipo assim, quando você tá como turista em Paris, você vê a Torre Eiffel, você vê, né, os palácios, você vai na Champs-Élysées, você vai ver o Arco do Triunfo, tipo assim, você vai nos pontos bonitos, você tira aquilo e você acaba não
prestando atenção nas coisas negativas, ou mesmo que você veja as coisas negativas, por exemplo, uma coisa que é horrível, né, tipo lá em Paris, até na Torre Eiffel, quando você sobe, tem plaquinha falando cuidado com os batedores de carteira, mas você acaba relevando porque você é turista. E como isso se aplica à minha caminhada? Eu tento colocar o olhar de turista na minha caminhada. Então, assim, o bairro que eu moro é um lugar que eu vejo o tempo todo. E às vezes fica aquele lugar comum e a gente para de prestar atenção nas coisas belas que tem e a gente acaba fazendo o inverso do turista, né? O turista geralmente ele só enxerga o que é bonito e ignora os problemas ou o que é feio do lugar. E quando a gente mora num lugar, a gente acaba fazendo o inverso. A gente só enxerga os problemas e as coisas que são feias e a gente acaba deixando de enxergar as coisas bonitas que aquele lugar ainda tem, sabe? Então, quando eu tô caminhando, eu tento ir devagar e daí eu tento parar para prestar atenção e para internalizar os locais que são bonitos, assim, sabe? Não é que o caminho todo seja bonito, mas tem alguns recortes, sabe? Dá para você parar e olhar uma flor que tá bonita no caminho, sabe? Então, isso tudo vai me relaxando. E a caminhada, ela tem sido muito importante também para eu botar os pensamentos em ordem, eu botar os pensamentos em dia e refletir sobre a vida. Eu acho que eu tô num momento que eu tô precisando muito ser mais criativa, eu quero muito botar para fora muito dos meus pensamentos. Eu tô considerando arriscar fazer algumas coisas no sentido criativo que antes eu não pensava sobre. E aí, quando eu vou caminhar, eu também, além de prestar atenção nas coisas bonitas e fazer os recortes de coisas belas no caminho, eu também aproveito para organizar os meus pensamentos, também aproveito para refletir sobre a vida, para pensar em coisas criativas, pensar no que eu gostaria de fazer, tentar refletir sobre como seria, né? Tipo, eu penso muito sobre. Até já fiz um episódio aqui do podcast sobre. é, a minha rotina perfeita, né? A minha rotina dos sonhos, a vida dos sonhos. Então, quando eu tô caminhando, eu penso muito sobre isso. Caminhar faz parte da minha vida dos sonhos, o resto do dia talvez não, mas o caminhar sim faz, porque me ajuda muito a parar para pensar e refletir, sabe, sobre as coisas. Então, conforme eu vou andando, eu vou pensando, eu vou tendo ideias, eu vou sei lá, eu vou pensando na vida, no universo e tudo mais, sabe? Vou tentando planejar também coisas pessoais, tentando criar estratégia. E eu também gosto muito de, às vezes, escutar podcast. Enquanto eu tô caminhando, então eu sempre levo meu celular e o meu fone de ouvido, porque daí se me der vontade naquele momento, eu vou escutando um podcast. Tem 2 podcasts hoje que eu tô escutando sempre, que o primeiro é Writer's Diary, é um podcast em inglês que é como se fosse o diário dos escritores, que é um podcast até bem famoso, que entrevista escritores bem famosos, mas mais no sentido de famosos no Reino Unido ali, tá? É um podcast britânico. E ele entrevista esses escritores e o foco do podcast não é falar sobre os livros ou o enredo dos livros. O foco do podcast é falar sobre como foi o processo de sentar e escrever um livro, né? Então, o escritor, ele tá ali não para falar sobre a obra, mas para falar sobre o processo de criar aquela obra, né? Eu acho isso muito interessante. E assim, eu já escutei uns 10 episódios. É um podcast que tem muitos episódios, porque começou em 2017 e aí tem um episódio por semana, então tem muito episódio para botar em dia. Mas assim, é muito interessante você saber como o escritor, como cada escritor tem um estilo de escrita, como não tem uma fórmula, sabe? Uns escritores gostam de ir para um barzinho, outros gostam de ir para cafeteria, outros se trancam dentro de casa, outros escrevem enquanto caminha. Gente, o episódio que eu escutei hoje eu fui caminhar, né? E aí eu escutei um episódio e o episódio foi muito legal, porque no episódio de hoje o escritor falou que ele, entre aspas, escreve enquanto caminha. Aí ele contou que, na verdade, não é que ele escreve, ele vai ditando conforme ele vai andando, ele vai imaginando a história. Então ele usa a caminhada, olha só que bacana, que cabe direitinho aqui no nosso tópico de hoje. Ele usa a caminhada, então ele faz
caminhada 2 vezes por dia. Ele faz 1 hora e pouca de manhã e 1 hora e pouca à tarde. Por quê? Ele vai caminhando, daí ele vai olhando as coisas ao redor, tipo como eu descrevi, e aí aquilo vai dando ideias para ele, para a história que ele tá trabalhando no momento, né? Primeiro ele tem a ideia da história, tipo, eu vou fazer um livro sobre isso. Aí ele vai caminhando, vai tendo as ideias e aí ele vai falando, né? Ele vai com fone de ouvido, com microfone, daí ele vai falando e ele tem um aplicativo no celular dele que ele vai falando e o aplicativo vai transcrevendo. Então, conforme ele vai falando aquilo que ele tá imaginando enquanto ele tá andando, o celular dele, né, através do microfone, tá escrevendo tudo que ele tá falando. Então, ele vai andando, imaginando e falando e contando a história e tudo mais. E aí, 1 hora ele meio que faz esse processo do vomitar as palavras, né? Ele vai imaginando, tendo inspiração, vai falando. E aí fica tudo escrito ali, né? O aplicativo transforma a voz dele em palavras escritas. E aí, quando ele chega em casa depois dessa primeira caminhada, ele relê tudo aquilo que ele imaginou e que ele ditou ali durante a caminhada. E aí ele vai trabalhar no polir a história e manter o que faz sentido e tirar o que não faz sentido. E daí ele vai tendo. E aí, mesmo que não seja, às vezes, o enredo da história, às vezes, durante a caminhada, ele tem ideias. Tipo assim, ele falou no episódio, eu tive a ideia de mudar o nome do personagem. Então, tipo assim, às vezes o personagem chamava... Vou falar em português o nome só pra dar um exemplo. O personagem chamava João, eu vou mudar pra Pedro. Então, aí ele chega em casa, ele lê que ele teve essa ideia, ele vai no manuscrito dele e muda o nome do personagem João pra Pedro em todas as páginas. Então, assim, ele vai trabalhando nas ideias que ele teve enquanto ele caminhava. Olha que bacana. E ele é publicado, já teve... livro best-seller no Reino Unido. Ele tem 7 livros já publicados. Esse processo foi o processo que eu achei, assim, Foi o mais diferente, porque todos os outros autores até então, eles sentam para escrever na frente do computador. Uns em casa, outros fora de casa, mas eles sempre sentam para escrever na frente do computador. Esse não, ele vai ditando a história enquanto ele caminha. E aí, em casa, ele transfere aquilo para o computador e aí ele dá uma polida. Até porque, quando a gente vai analisar o processo de escrever um livro, a gente sabe que você reescreve o livro muitas e muitas e muitas e muitas vezes antes do livro chegar no produto final ali para você mandar para a editora, né? Nunca é, tipo, o que você escreve da primeira vez. Mas eu achei muito interessante porque ele usa a caminhada para aflorar esse processo criativo e ele faz isso de manhã e de tarde. Então, ele trabalha durante 2 horas nessa parte criativa e durante o restante do dia ele vai polindo aquilo que ele ditou. Achei incrível e tem muito a ver com essa coisa da caminhada. Ajudar o processo criativo. Eu acho que conforme a gente vai caminhando, vai respirando, vai vendo coisas interessantes, ajuda a despertar ali, a ter ideias, sabe? E eu acho que a caminhada também ela é muito importante para quem às vezes trabalha em casa, igual no meu caso. Eu trabalho em casa, então eu estou 24 horas por dia em casa. Então, aquela 1 hora, 1 hora e meia de caminhada que eu faço é o momento que eu tenho para sair de casa, né? Momento que eu tenho para não estar trancada entre 4 paredes, porque querendo ou não, moro em apartamento, meu apartamento não tem sacada, então é um ambiente bem fechado. As janelas não são janelas muito grandes e amplas, então me dá a sensação de liberdade também. Então eu acho que é muito legal. Se você é uma pessoa que trabalha de casa, né, tirar esse tempo para você sair da casa, para respirar também é muito importante. Traz um alívio, assim, sabe? Pro dia a dia. Eu gosto muito. Para mim é uma parte muito importante também poder estar fora de casa. E, gente, pegar uma vitamina D, né? É claro que agora a gente tá no inverno, então é muito mais tranquilo. Quando tá como agora no inverno, que os dias estão mais frios, eu consigo sair para caminhar depois das 8 da manhã. Às vezes eu consigo sair quando eu não trabalho de manhã, eu posso sair de 8 às 9h30 ou de 9 às 10h30, que quando eu volto 10h30 ainda não tá um sol muito quente. Apesar do nosso inverno, com mais ou menos meio-dia o sol tá quente, mas de manhã no inverno não é tão ruim assim.
No calor, impossível. No calor, se você não faz caminhada 5h30 da manhã, 5 horas, 5h30, você pode esquecer. Depois das 7 horas aqui no verão, já é tipo quase que insuportável de fazer caminhada. Eu, pelo menos durante o verão, não sei o que eu vou fazer, porque agora que eu não. Porque durante o verão, eu tava indo só na yoga porque eu não conseguia sair muito cedo para caminhar. Não sei como que vai ser o meu próximo verão aqui, porque eu não sei como que eu vou fazer para fazer caminhada, tipo, não sei, eu não sei se eu vou realmente acordar 5 horas da manhã para poder fazer caminhada sem ficar torrada. Mas um dos pontos positivos da caminhada, principalmente agora no inverno, né, que a gente fica mais intocadinho dentro de casa, é você pegar um pouco de vitamina D, que é muito importante. A vitamina D ela é importante para várias coisas e também para o processo de se sentir mais alegre, né? Quando a gente fica com vitamina D baixa, a gente tende a se sentir mais triste, né, se sentir mal, mais desanimado. Então é importante pegar solzinho de vez em quando. Eu não gosto de ficar torrando no sol. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar parada tomando sol. Mas se eu estiver fazendo caminhada e estiver recebendo um pouco de luz do sol, pra mim já é o suficiente assim pro meu gosto. Eu não gosto de parar e ficar torrando assim no sol. Tipo, quando eu vou na praia, não fico pegando sol, não gosto. Mas a caminhada ela ajuda a contribuir com isso também. Mas pra mim é mais um processo psicológico, sabe? Eu me sinto mais feliz e mais bem disposta no dia que eu faço caminhada. E eu acho que é por isso que essa semana eu pensei em gravar esse vídeo pra dar essa dica pra vocês, sabe? Tipo, se você ainda não tem um exercício físico fixo que você faça durante a semana, pelo menos 3 vezes por semana, que tal uma caminhada, né? É de graça, né? Você não precisa pagar para andar, tipo, na rua, que é pública. É claro que se você mora num bairro ou num local que não é seguro caminhar, no sentido de que não tem calçada direito, aí eu sei que fica mais difícil. Mas se você mora num lugar que tem calçada, às vezes não muito boa, né? Porque aqui no Brasil é difícil, mas enfim. Mas que tem calçada relativamente ok para você conseguir caminhar, que é seguro, que você não tem que ficar andando no meio dos carros e dos caminhões, bicicleta e tudo mais. Faça a caminhada, sabe? E vá assim, tranquilo, vá relaxado, vá buscando também exercer esse olhar de turista enquanto você está fazendo a sua caminhada, respira, sabe? Se você tem a oportunidade de fazer caminhada perto de um lugar que tenha árvores, que tenha passarinhos, né, pássaros, tente ir para esse lugar, você vai ver, respire fundo perto, né, de um lugar da natureza. Você vai começar a sentir, você vai notar a diferença positiva que isso vai fazer, sabe? E além de todos os benefícios físicos aí que os exercícios físicos trazem para nossa vida, né? Eu tento fazer caminhada pelo menos 4 vezes por semana, depende muito do horário, assim, que eu dou aula, porque eu tenho os horários fixos, mas às vezes eu preciso dar aula de reposição, caso algum aluno precise. Então, nem toda semana eu consigo manter os 4 dias de manhã de caminhada, mas eu faço o meu melhor. E eu notei que, assim, o meu humor é muito melhor, a minha disposição, a minha qualidade de vida ficou melhor depois que eu adotei esse estilo de caminhada. Caminhada para fazer exercício físico, mas também para melhorar a minha saúde mental, sabe? Eu tô gostando muito e eu acho muito importante a gente ter alguma atividade durante a semana que contribui para melhorar a nossa saúde mental. Eu acho que hoje em dia a gente tem ficado tão focado em trabalhar, que a gente às vezes acaba de fazer pequenas coisas, tipo caminhar, que é uma coisa gratuita, uma coisa simples, é, a gente às vezes acaba deixando de lado, sabe? E não fazendo e só pensando em trabalhar, e aí a gente fica cada vez mais estressado. Uma das coisas que eu sinto que a caminhada faz pra mim é diminuir o estresse. Nas semanas que eu tô muito ansiosa e muito estressada, se eu falar assim, não, vou largar tudo que isso que eu tenho que fazer agora e vou fazer uma caminhada, eu acabo voltando da caminhada me sentindo melhor, sabe? É muito bom, é muito bom, é muito prazeroso e
tô convidando vocês. Vim fazer esse vídeo aqui. Hoje vai ser um episódio um pouco mais curtinho, mas eu resolvi fazer esse episódio para meio que convidar vocês mesmo para refletir sobre, né? Se você já faz caminhada, você fazia caminhada, sim, você fazia sua caminhada com olhos de turista? Fala aqui pra mim nos comentários. Se você já fazia caminhada, aonde você caminha? No seu bairro tem uma estrutura bacana para você conseguir caminhar? Você consegue caminhar perto da natureza, aí aonde você mora? E se você ainda não caminha, você gostaria de começar? E o que tá te impedindo? Isso também é uma das coisas que a gente pode refletir aqui nesse finalzinho, né? Tipo, o que tá te impedindo de fazer algum exercício físico? Ou o que tá te impedindo de fazer uma caminhada aí? Se você já faz exercício físico, que tal adicionar a caminhada no sentido de uma outra atividade física que vai te ajudar, não só no físico, mas também na sua saúde mental, né? Exercícios físicos em geral já ajudam na saúde mental e física, mas que tal acrescentar aí a caminhada a sua semana junto com os exercícios físicos que você já faz, se você já tem o costume. E se você é uma pessoa que é sedentária, mas que tem tempo livre, porque às vezes a gente é sedentário por obrigação, no sentido de que você é obrigado a ir para o serviço, sentar na frente do computador e trabalhar. Então, não é uma opção largar o serviço e parar de trabalhar, óbvio, isso é a nossa realidade, a gente é obrigado a trabalhar, a gente tem que trabalhar para ter condições de ter uma vida, né, de tipo, de pagar, de comprar comida, alugar ou comprar uma casa. Então, assim, trabalhar é necessário e às vezes a gente, devido ao nosso trabalho, a gente é obrigado a ser sedentário. Às vezes, muitas pessoas que eu conheço são sedentárias por obrigação, porque tem que trabalhar e não tem o tempo. Muitas pessoas que eu conheço não são sedentárias por opção, são sedentárias porque o trabalho não permite que elas consigam conciliar ali o tempo. Mas se você tem o tempo de fazer um exercício físico e você tá aí agarrado de dinheiro e não consegue, né, ir pra academia, por exemplo, que tal você animar e começar a fazer caminhada? E aí tenta fazer caminhada com olhar de turista, né? Tipo, fechar ali, tentar olhar nos pequenos locais bonitos do seu caminho. Tenta deixar de lado um pouco os lugares que não são tão bonitos, não são tão agradáveis assim. Foca no seu caminho, nas coisas belas que você conseguir identificar, sabe? Que você vai começar aí a perceber mais animação no seu dia a dia, mais disposição, mais bem-estar. Eu recomendo muito que você inclua aí uma caminhada de pelo menos uma horinha aí, né, na sua semana, pelo menos uns 3 dias aí que você vai notar aí um bom resultado, pessoal. Então é isso aí que eu queria conversar com vocês. Sei que o episódio ficou mais curtinho, mas eu sempre trago para vocês, né, os temas do podcast, são assuntos que naquela semana estão na minha cabeça. E aí, nessa semana é isso. Eu tô tão focada em voltar a caminhar, porque semana passada eu não consegui sair, mas semana passada foi muito atípica, né? Eu tinha um compromisso muito importante, muito bacana neste final de semana, e daí a minha semana passada ficou agitada e tudo mais. Não consegui semana passada, mas essa semana eu voltei a me dedicar à minha caminhada com olhar de turista. Então, é o que tá na minha mente hoje, sabe? Igual eu falei pra vocês, caminhei ouvindo podcast de um escritor falando sobre como caminhar ajudou ele a escrever. Então, tipo assim, meio que culminou, sabe? Eu falei assim, ah, não, gente, tudo ao meu redor tá conspirando para que eu fale sobre caminhar, sobre a importância do caminhar aí na nossa vida. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscrevam no canal. Se você já é inscrito, ativa o sininho para você receber notificação todas as vezes que eu postar algum vídeo novo. E a gente vai se falar nos próximos vídeos. Tchau, pessoal!